uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e o matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra é refrigério para a nossa alma. Tua palavra é como uma espada de dois gumes, ela é a única que pode penetrar no mais íntimo de nós e fazer, meu Deus, a divisão necessária entre juntas e medulas, espírito, alma, corpo. Ela é a única que pode, ó Deus, discernir os pensamentos, as intenções de cada coração que aqui está. Tua palavra também, Senhor, ela é a única que pode penetrar no mais profundo de cada um de nós, sondar o nosso coração, e ela pode levar a cura, ela pode levar direção, pode levar restauração. Quando nós pensamos que está tudo perdido, a tua palavra, ela se mostra poderosa, porque é a palavra do Senhor, e ela prospera naquilo que ela foi enviada, ela não volta vazia. Eis-nos aqui, ó Deus, nesta noite, esperançosos que a tua palavra fale conosco, que nos ajude. Obrigado, Deus. Peço que o Senhor continue santificando a tua igreja, santificando a vida de cada obreiro desta igreja, cada membro desta igreja. Torna-nos santos cada dia mais, ó Deus. Queremos buscar a tua presença e viver continuamente na presença do Senhor. Muito obrigado. Eu coloco o teu povo nas tuas mãos. Peço que o teu Espírito Santo tenha total liberdade na minha vida e na vida de cada um de nós que aqui está. Obrigado, confiamos no Senhor, confiamos na tua palavra, por isso nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Esse texto, irmãos, retrata muito bem as misericórdias do Senhor. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de quê? Quem lembra? De nós não sermos consumidos. Então, todos nós aqui somos hoje beneficiários
das misericórdias do Senhor. Por isso que nós não somos consumidos. Você deve falar: ah, não sou consumido porque eu sou crente, sou santo. Brincadeira, você não é consumido por causa das misericórdias do Senhor. Por isso nós estamos de pé. Sabia? Pois bem, esse texto é um texto clássico que demonstra, que mostra para nós, retrata para nós as misericórdias do Senhor. Mas tem uma segunda parte nesse texto que me chama a atenção, porque ele retrata também o que a cegueira espiritual pode causar na vida de cada um de nós. Tem um lado aqui desse texto que é do menino mais moço, que sai, esbanja o mundo. A Bíblia chega a dizer que ele gasta o dinheiro dele com prostitutas, né? Gasta os bens materiais dele com prostituta, mas o menino volta. E tem também retratado aqui a história do menino que nunca saiu de casa, da casa do pai, mas que quando o irmão dele voltou, ele teve umas reações estranhas que muitas vezes são as reações que nós temos. Às vezes, a gente não consegue compreender o amor de Deus pelo pecador. Esse menino aqui, o outro irmão, né, o que ficou em casa, não conseguia compreender, né, o amor de Deus com aquele rapaz que foi, perdeu-se no mundo, mas voltou. E aí ele faz uns questionamentos. Então esse texto retrata muito claramente as misericórdias do Senhor para com o pecador e também o que a cegueira pode fazer conosco. A cegueira, irmãos, ela causa em nós uma inveja tremenda, e a gente passa até inveja. Tem alguém que tem inveja aqui? Tem? Invejoso? Mas tem invejoso que sabe que é invejoso e o invejoso que nem sabe que é invejoso. E é uma praga. Conviver com a inveja é uma praga, querido, tá? Cuidado com a inveja. A inveja é uma praga mesmo, tá? Tem muito invejoso, muita gente que inveja a vida do outro, inveja os bens que o outro tem. Tem gente que inveja a vida espiritual que o outro tem. Você sabia? Tem. Você pensa que você está, meu camarada, livre aí de espíritos malignos? Você está enganado. Que tem de gente que lança maldição sobre a vida dos outros, que é invejoso, não quer ver o outro bem. Quando o outro galga um passozinho, um degrau na vida espiritual, o invejoso levanta para puxar o tapete. Querido, isso é normal, isso é o tempo todo. A vida espiritual da gente, ela é uma batalha constante, e a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Não como eles dizem por aí. Já ouviu falar em olho gordo? O que é olho gordo? Quem sabe o que é olho gordo? Gente, é isso. Tem gente que tem um olho que eu vou te dizer, amaldiçoador. Tem gente, irmãos, que vive desta forma. São coisas, questões espirituais que nós temos que combater, conviver com elas dia a dia, e a gente muitas vezes não consegue notar. Esse texto que nós acabamos de ler retrata, sim, muito bem. Dois irmãos, a Bíblia aqui diz filhos do mesmo pai. Um deles pega a sua parte na herança, faz o que quer. O menino que ficou tranquilo em casa, quando o outro volta, ele toma uma atitude estranha. Ele faz pirraça, porque o filho foi recebido de volta na casa do pai. Inveja dentro da própria casa. Inveja porque o pai matou boi, inveja porque fez aquilo. É possível que agora mesmo tem um punhado de invejoso aqui, morrendo de inveja e puxando para trás. A gente precisa aprender a conviver e combater no mundo espiritual, querido. E o tempo todo nós precisamos lidar com isso. O que a gente vai fazer então com uma pessoa igual esse rapaz aqui? Vamos fazer o que a palavra acaba de dizer para nós que foi feito, tá? Nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Então vamos ver, quero acompanhar com você alguns detalhes desses versículos, e logo em seguida vamos concluir dentro da vontade do Senhor, orando uns pelos outros. Primeiro ponto que eu quero, dentro desses versículos, destacar com você algumas palavras que nós podemos arrancar desse texto. Olha, esse texto vai mostrar para nós sobre o reconhecimento. Primeiro, vai falar para nós da liberdade que a gente tem de escolher. Liberdade. Quero que você saiba que você tem liberdade de escolhas, e Deus vai honrar a sua liberdade. Deus te dá essa liberdade. Primeira palavra que eu quero destacar é liberdade. Deus te dá liberdade, irmão, para servir a Deus e para não servir. Você escolhe. Tá? Então Deus nos dá liberdade. Então eu quero destacar essa palavra liberdade para você.
Depois eu quero destacar a palavra reconhecimento, arrependimento, ação, recompensa. São palavrinhas que você pode arrancar desse texto. Depois eu quero que você pare e pense também na inveja. Se por acaso você é o tipo de pessoa que ainda não se deu conta que isso é uma maldição na sua vida, não na vida de quem você inveja, mas na sua. E por fim, a chave do texto todo, que é a expressão da misericórdia do Senhor para com a nossa vida. Vamos lá, liberdade de escolha. Todos nós temos liberdade de escolher, mas você tem que escolher bem rápido. A gente não pode ficar em cima de um muro. Escolha, querido, rapidamente, que tu queres e enterra a cara. Amém, queridos? Escolhe e enterra a cara. Você quer servir a Deus? Sirva a Deus com toda a força, com toda a potência, com toda a garra que você tem. Existe um texto em Apocalipse que eu sou apaixonado por ele. É aquele texto que diz assim: aquele que é santo, santifique-se mais, né? Aquele que é limpo, limpe-se mais. Mas aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é injusto, faça injustiça ainda. É Deus nos orientando a escolher, queridos, e tomar uma posição e seguir em frente. Muitas vezes a gente fica na indecisão, a gente caminha sem saber exatamente o que quer da vida. E nas questões espirituais a gente precisa ser muito claro. Você quer Deus? Entra de cara, sirva ao Senhor, tenha comunhão com o Senhor. Busque uma vida santa, uma vida reta, fuja do pecado. A vida dúbia, a vida dupla é a pior coisa que alguém pode escolher. A gente vive uma vida dupla, você não leva Deus a sério, mas fica se impedindo de realizar coisas na tua vida. Esse menino aqui, presta atenção no texto que nós lemos, você vai notar que ele tomou uma decisão. E me encanta quando a pessoa chega a uma conclusão na sua vida e faz aquilo. Olha bem, presta atenção. Certo homem tinha 2 filhos. Olha bem, o mais moço deles disse ao pai: pai, olha bem, tomou uma decisão, me dá a parte da herança que me pertence. Escolheu. Às vezes, querido, você vive na casa do pai insatisfeito, frustrado. Liberdade. Esse menino estava na casa do pai. Ele tomou a decisão: pai, dá a parte da herança que me pertence. Eu não quero ficar aqui, essa casa está ruim. A casa do pai, tá? Está ruim. Tem algo que eu quero e que a casa do pai não tem. Você está acompanhando a tua Bíblia? Diz amém. Estou no versículo 12. Me dá a parte da herança que me pertence. Não está bom aqui. E a Bíblia vai dizer que o pai não questionou. Olha a liberdade. Falei para você destacar a primeira palavra, liberdade. O que aconteceu, queridos? A Bíblia diz então que o pai repartiu os bens entre os 2. Primeiro detalhe. Deixa eu te fazer uma pergunta, me ajuda. A gente reparte herança quando o pai está vivo? Herança é repartida quando? Não, né, pastor Maci? Isso, pastor Maci falou firme. A gente não reparte herança enquanto o pai está vivo. Mas esse menino falou: pai, me dá a parte da herança que me pertence. E esse pai, o que ele fez? Questionou? Não. Falou de direitos para ele: olha, filho, enquanto você está aqui, eu estou vivo, meu filho, você não tem herança. Não, o pai não explicou para ele: você não tem herança nenhuma não, porque a verdade é essa: enquanto o pai está vivo, ninguém tem herança. A herança diz respeito a algo que te pertence depois que morre o pai. Mas esse menino virou para o pai e falou: pai, me dá a parte da herança que me pertence, eu quero. Em outras palavras, ele estava dizendo: está ruim as coisas aqui. Mas a Bíblia diz, queridos, que aquele pai, quero te lembrar que este pai dessa parábola, ele representa qual pai? Deus. Ele retrata Deus na sua maneira de agir comigo e com você, nas nossas escolhas e nas nossas decisões.
Eu já vi gente dizendo que está numa determinada vida porque Deus o colocou. Mas nem sempre, querido, nós vivemos uma situação na vida porque Deus colocou. É porque Deus respeita as nossas escolhas. É o que nós vimos aqui. E eu marquei mais embaixo para você ver que esse menino cai em umas situações, não foi porque Deus o colocou. Existe uma diferença em Deus nos colocar numa situação e a gente, por livre escolha ou livre arbítrio, escolher, e Deus vai honrar nossa escolha. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus trabalha, eu uso uma palavra muito popular para a gente entender, que Deus trabalha sempre em parceria conosco. A gente decide e ele é parceiro, ele vai e assina, autoriza. É muito pesado isso. Por isso que quando a gente está numa igreja livre, uma igreja que não é cheia de regras, a gente tem mais dificuldade de servir a Deus, porque quando a gente tem alguém em cima da gente cobrando, a gente anda na linha porque aquela pessoa está cobrando. Mas Deus é um Deus que não vive nos cobrando. Ele nos deixa livres para escolher. É difícil você criar no teu coração, na tua mente, uma imagem de um Deus, não é imagem física, mas você construir ali um Deus que age dessa maneira. Ele pode colocar todos os impedimentos na minha vida e na tua. Deus poderia me impedir de todas as tragédias que a vida pudesse me colocar diante. Mas esse Deus que nós estamos falando dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra, Ele simplesmente age como um parceiro, entre aspas. Ele te orienta, amém, queridos? Deus orienta antes, amém? Nenhum de nós aqui faz besteira na vida sem Deus avisar. Ele avisa, Ele orienta, Ele envia os seus profetas, veio a palavra, os pregadores, as pregadoras, tudo, Deus usa tudo que Ele pode para te orientar, mas Ele assina por baixo depois da tua escolha. É isso que nós podemos encontrar nessa liberdade que Deus nos dá. A palavra vai dizer então que ele então repartiu, o pai aqui da parábola, repartiu os bens com os dois filhos. Olha que pai maravilhoso. Dois filhos chegam, um pede a parte da herança, ele vai e reparte a herança entre os dois filhos e está tudo resolvido. É assim o nosso Deus, queridos. E muitas vezes, ainda que meio que, eu não vou dizer disfarçadamente, mas é meio até que, não é inconsciente também que eu queria dizer, é meio que talvez sem nos dar conta, a gente está o tempo todo chegando perto de Deus e falando com Deus: Deus, me dá a parte da herança, me dá a minha parte. Porque às vezes a nossa vida, queridos, não condiz com a palavra de Deus, o que a gente faz, o que a gente pensa, os nossos posicionamentos, e a gente está como esse menino aqui também, pedindo a parte da herança, e eu vou viver um outro lado da vida que eu não vivi. Às vezes a gente vive a vida dupla, como eu disse. Às vezes você vive uma vida na casa de Deus, uma vida fora. Você tem prazer nas coisas do mundo. É como esse jovem que está na casa do pai, mas o seu coração não está na casa do pai, está lá fora. Pode ser, querido, que o teu coração está dividido. Você está na casa do pai, mas não está. Você tem dado ouvido a pensamentos, a desejos, a vontades, tem perdido a cada dia mais o desejo de estar na casa do Pai, porque o teu coração não está todo na casa do Pai, está na casa do Pai, mas está também na vida lá fora, nos prazeres da vida lá fora. Esse trecho narra isso, traz para nós. O Pai vai e reparte. E a Bíblia diz assim, na minha tradução, no versículo 13, diz que poucos dias depois de pegar a sua parte da herança, esse filho mais novo, aquele que pediu, a parte da herança, ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali ele desperdiçou os seus bens. A minha Bíblia diz que vivendo irresponsavelmente. A outra tradução vai dizer vivendo dissolutamente. Ele foi viver de maneira irresponsável. E mais cá para frente, nós entendemos que o que ele fez mesmo foi viver a vida, os prazeres. O irmão dele chega a dizer que ele gastou o dinheiro com prostitutas. Prostituiu-se. Largou os caminhos do Senhor. Largou a casa do Pai. Um detalhe, querido, que eu não sei se vocês se deram conta. A casa do Pai, ela é uma casa que limita a gente. Quem aqui já saiu da casa do papai? Levanta a mão quem já saiu da casa do papai. A casa do pai não limita a gente? Por melhor que o pai seja, lá limita. Melhor que seja a casa do pai, lá limita. Lá tem hora
de deitar, muitas vezes, é claro, né? Eu estou falando de quase todas as casas. Pode ser que você vai falar, na minha casa não tem. Lá tem hora de deitar. Lá às vezes as músicas que a gente ouve, não pode, né? Lá às vezes os amigos que a gente quer conviver não pode levar, né? Lá a gente não pode andar, vestir do jeito que quer. Casa do pai, não sei se eu falei, tem hora de sair, hora de chegar, mas tem. Então, querido, casa do pai é uma casa que limita. É uma casa que limita. Casa do pai é uma casa que a gente não pode nem expressar nossos pensamentos do jeito que a gente gosta, porque é repreendido, a casa é do pai. Casa do pai é uma casa limitadora. Casa do pai é uma casa onde eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero, porque a casa é do pai. Não é? Tem uns jovens aí que eu falei, é mesmo. Mas todos nós já saímos da casa do pai. Não tem um momento que dá vontade de voltar para a casa do pai? Não tem, hein? Tem. Estou falando da casa. Ô, irmãos, agora eu não quero que você espiritualize ainda, tá? Mas eu quero que você entenda que eu estou falando de casa do papai mesmo, o pai e da mãe. Eu, pelo menos, tenho isso comigo. Eu tenho. E eu penso muito, de vez em quando, eu estou parado lá pensando, falou, meu Deus, mas por que o meu relógio, meu tempo não parou naquela época? Na minha adolescência, mas era tão bom aquela época. A gente não tinha coisas materiais, luxos. Mas eu falo, Deus, a minha vida não podia ter passado dali, era tão bom, tá? Ainda que a minha vida hoje seja uma bênção. O que eu quero dizer, querido? Casa do pai sempre será um lugar de limitações. E vou até melhorar isso que eu estou dizendo. Na verdade, é a presença do pai na casa que faz a gente entender que a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Amém? Ou não é? Sim, é a presença do pai. E esse texto mostra isso para nós. Essa saída dali não foi uma saída de qualquer maneira. Então ele saiu imediatamente, ou poucos dias depois, ajuntou tudo que tinha e foi para lá. E a Bíblia vai dizer que lá ele gastou tudo irresponsavelmente, dissolutamente. Mas a Bíblia a Bíblia toma 2 versículos para falar sobre isso, porque o primeiro é introdutório. Toma o 12 e o 13 para falar isso tudo, que ele pediu a sua parte da herança e ele saiu e foi viver dissolutamente. Porque a partir daí, já os versículos 14, 15 e 16, vai mostrar para nós assim, que depois de ter gasto tudo que ele tinha, né, para gastar, houve naquela terra uma grande fome e aí ele começou a passar necessidades. Tá vendo? Aí ele pega e vai, procura o cidadão daquela terra, e eles deram um trabalho para ele, para cuidar de porcos, e a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ele não podia, porque ninguém permitia que ele comesse. É isso que a gente precisa ver, e você precisa ver, e agora eu quero que você faça uma interpretação espiritual. Talvez como crente, você já não está aguentando mais as limitações que a casa do pai tem para você. Talvez você não tenha mais prazer de estar na casa do pai, na igreja. Você está doido, está doida para largar esse trem, chutar o balde. Mas o que nós acabamos de ver, poderíamos trazer para uma linguagem clara, que o tratamento de Deus vem muito rápido. Esse jovem fez o que queria e o pai permitiu. Foi lá e gastou tudo o que tinha rapidamente. Deus permitiu que viesse uma situação de fome naquela terra e ele procurou emprego para cuidar de porcos. E ele tinha vontade de comer a lavagem dos porcos e ninguém deixava que ele comesse. Acontece com esse jovem aqui o que eu desejo que aconteça com todas as pessoas que saem da casa do pai. O meu desejo é que elas façam o que esse menino fez, mas infelizmente não é o que acontece com todas as pessoas. Mas eu trago esse texto para que você que está aqui, está na casa do pai, e ainda não está sentindo aquele gozo, aquele prazer de estar na casa do pai, de servir ao Senhor, está com aquela mente vacilante, o meu desejo é que você consiga ver que é isso mesmo. Casa do pai é isso, é o melhor lugar para estar. Fora da casa do pai é pior.
Você sabia que é pior? Sim, é pior. É pior. Eu não sei o que, é que a gente busca, o que a gente procura. Eu não sei quais os atrativos, as atrações. Eu não sei quais as motivações que você procura para estar na casa do Pai. Eu não sei. Mas você precisa ter as motivações corretas para estar na casa do Pai. Porque depois que a gente sai da casa do Pai, ô vontade de voltar. Aí eu não estou dizendo de desviar dos caminhos do Senhor, porque eu nunca fiz isso para a honra e glória do nome do Senhor. Falo isso para a glória de Deus, porque por mim já teria desviado, assim como todos nós. Nós que nunca desviamos, né? O irmão Gessé mesmo está ali, fez 91 anos. Foi ontem que o Gessé fez 91 ou anteontem? Sexta-feira o Gessé fez 91 e ele conta para a glória do Senhor que ele nunca desviou dos caminhos do Senhor. E eu sei que o Gessé sabe, ele nunca desviou, foi por causa da graça e da misericórdia do Senhor, porque senão teríamos desviado. Mas então, quer dizer, eu não sei o que é sair da casa do Pai, da casa do Senhor, mas eu sei o que é sair da casa do meu pai. Eu sei o que é querer estar lá, aquele menino daquela época. Então, se a gente traz isso para a vida espiritual, você começa a notar que Deus te dá liberdade para escolher, e Deus sela por baixo a tua escolha, dá o que você quer e você vai, mas que Ele trata com você. Então o que eu quero te dizer é: prepare-se, porque Deus trata com a gente quando a gente abandona a casa do Pai. Sabe o que eu tenho falado aqui sobre desvendar o reino espiritual? Então o que eu quero dizer? Por que a vida desse menino ficou tão ruim quando ele saiu da casa do Pai? Eu quero que você entenda que a casa do Pai é protegida pelo Pai, mas fora da casa do Pai não há proteção do Pai. A presença do Pai é a proteção da casa, é a proteção. É por isso que a falta de um pai, irmão, causa tanto transtorno. Um pai homem, material, causa transtorno. Tem crianças que não têm o pai porque o pai morreu, tem crianças que não têm a presença física do pai porque o pai separou, enfim, ou porque o pai é um pai que está lá, mas não é um pai presente. Não importa, todos nós sabemos que a falta de um pai, ela causa na gente um desequilíbrio tremendo. Então, queridos, eu quero que você compreenda isso. Pode ser ruim na casa do pai com o pai, mas se a gente sair da casa do pai, o que eu quero desvendando o mundo espiritual? O que a gente perde é a proteção que só a presença do Pai pode dar, pode trazer, mas ninguém pode trazer. E se você pega a figura de Deus, é o mesmo que você dizer que eu não preciso do Pai, eu estou saindo, Pai, eu vou viver minha vida. E aí a gente usa uns adjetivos para o Pai: Pai é careta, Pai é enjoado, Pai é ruim, Pai proíbe demais, é o pior pai do mundo, não é? Tem aqui que já pensou que seu pai é o pior do mundo? Não sei, mas eu já ouvi pessoas que têm essa ideia do Pai. Então, queridos, Deus trata muito rápido com aquele que sai da casa do Pai, porque a presença do Pai só está na casa do Pai. Pai, a presença do Pai não está fora. Você vai pensar assim: pastor, mas a teologia não diz para nós que Deus é onipresente, onisciente? Sim, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Deus não está limitado à região, à geografia. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você fala que quer viver no mundo, Deus não vai estar no mundo com você, no pecado, no teu pecado, que eu quero dizer. É isso que nós queremos dizer. Esse sair da casa do Pai aqui, queremos entendê-lo como sair da presença de Deus e viver como esse menino viveu, dissolutamente, irresponsavelmente, vivendo no pecado, que a Bíblia chega a dizer aqui que era prostituição e outras coisas mais. O que, querido, que eu quero te dizer é que pare de pensar que Deus me apoia e te apoia na prática do pecado, porque Deus odeia o pecado. Amém, querido? Deus odeia o pecado, querido. Deus não apoia nenhum de nós. Estou falando nós para você entender que eu não sou melhor do que vocês, somos todos farinha do mesmo saco. Deus não nos apoia na prática do pecado. Aí, se você quer saber o que é pecado, depois eu posso até te dar uma lista de pecados que o pastor Estécio fez há um tempo atrás, com 52 pecados e os textos da Bíblia referentes. Então, querido, não pense você que Deus se agrada do meu pecado e do teu, porque Ele não agrada. É isso que é sair da casa do Pai, da presença do Pai.
Na casa do Pai eu sei que eu não posso adulterar, não posso prostituir, não posso mentir, não posso enganar, não posso desejar mal, não posso te invejar. Mas lá eu saio porque eu quero liberdade, eu quero viver todas essas coisas. Lá, por que a gente vive lá e não vive cá? Porque Deus não convive com o pecado, Ele não comunga com o pecado e não se agrada do pecado. Então a gente precisa entender, queridos, que isso aí causa em nós também uma coisinha. Estar na casa do Pai e viver fora da lei do Pai, chama-se o quê? O que você diria de um filho ou uma filha que vive na casa do Pai, mas ele não vive de acordo com as regras do Pai? Que palavra você daria? Essa pessoa está o quê? Desobedecendo, né? E outra coisa, alguém quis dizer aí, alguém falou para lá, é só para você me ajudar a entender o que nós podemos chamar de pecado que nós praticamos dentro da casa do Pai. Desobediência, quem falou outra coisa aí? Rebelde. E você vai, se nós continuarmos, vocês vão arrumar mais palavras, tá vendo, querido? Então, o que acontece se eu vivo na casa do Pai, mas eu não sigo as leis, as regras do Pai? Sou desobediente, sou rebelde, e aí a gente podia arrumar mais umas palavras que pode vir no teu coração. Então, como é que é? Como é que é, pastor? Desonra, exatamente, desonra. E você vai ver que talvez tenha gente aqui, queridos, que está vivendo essas coisas dentro da casa do Pai. Desobediência, rebeldia, desonra e muitas outras coisas, porque o que nós queremos aqui nessa noite é trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração, porque existem essas questões e o perigo da vida dupla é exatamente o que ela causa em nós, aqui dentro da cabeça. A vida dupla, irmãos, causa na gente ansiedade, causa na gente depressão. A vida dupla, eu quero dizer, irmãos, é você viver um fingimento. Vocês não estão entendendo que é vida dupla, não é? Viver um fingimento. Vamos dar um exemplo. O camarada que se mostra ser uma pessoa, mas com a família, mas em outro ambiente ele é outra. Isso é uma vida, é uma encenação. Isso causa na gente ansiedade, causa na gente apreensão, causa depressão, causa um punhado de coisas que levam a pessoa que vive dentro da casa do Pai, vive em tal nível de insatisfação, ela entra em contradição, ela contradiz, ela na verdade se torna irreverente, ela é uma pessoa que não agrada a Deus, ela é uma pessoa que vive mal em todos os aspectos da vida, porque ela carrega em si esse pecado, que é aquele de não tomar uma escolha na vida e viver uma vida dupla, uma vida dúbio. A Bíblia chega a dizer assim: não podeis servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. É essa a realidade que a gente precisa, irmãos, entender nesse texto, tomar uma decisão. Porque eu tenho comigo que muitos de nós critica esse jovem, esse menino mais moço, que saiu, foi para o mundo. Talvez você mesmo já seja um que tenha até pregado e denunciado esse menino por ele ter escolhido: pai, me dá a parte da herança. E poucos dias depois ele vai e mete o pau e gasta aquele tudo lá, dissolutamente. Mas eu queria dizer aqui que eu não vou criticar esse menino fez a coisa certa. Porque viver na casa do Pai, querido, sem seguir as regras do Pai, é tudo isso que vocês disseram: é desobediência, é rebeldia, é desonra. E às vezes a gente está fazendo isso na casa do Pai e não agrada a Deus. Ter uma igreja cheia de gente é muito bom, mas é preciso que cada um de nós busque esse entendimento, que isso não agrada a Deus, e a gente sofre as consequências em todas as áreas da vida, dessa vida dupla. Então eu estou aqui para dizer que a melhor escolha que esse menino fez foi essa, de usar da sua liberdade para tomar uma decisão. Porque quando a gente é sincero, quando a gente é congruente, e eu já falei para vocês sobre essa questão de congruência naquilo que a gente vive. A melhor coisa é você ser congruente, é você não mostrar para as pessoas uma coisa que você não é, cai no fundo do teu coração, da tua alma. É bom que você viva aquilo de fato. Esse menino está vivendo uma hipocrisia, uma enganação dentro da casa do pai, mas insatisfeito. Quando ele chega e fala: pai, me dá a parte da minha herança, o pai dá, e poucos dias depois ele vai para o mundo e gasta aquilo tudo lá. Aquele menino deu uma abertura para que Deus pudesse operar na vida dele. Qual? Tomou uma decisão. Quando você toma uma decisão, querido, e você passa a ser congruente com aquilo que diz respeito à vida espiritual, você abre porta para Deus te abençoar. Vai ter um deserto? Sim. Vai ter um chiqueiro na tua vida? Vai.
Os irmãos sabem o que é chiqueiro? Quem é que não sabe o que é chiqueiro aí? Todo mundo sabe. Vai ter o chiqueiro, saiu da casa do pai, pode preparar para enfrentar o chiqueiro. Mas estou falando chiqueiro daqueles lá da roça, né? Aquele chiqueiro bonito que você vai hoje aí, que a vigilância sanitária hoje exige, né? Que porcos, galinhas sejam criados num lugar bonito, piso, tal, alimento. Não, estou falando, eu quero falar chiqueiro da minha época. Eu não sei quantos aqui sabem o que eu estou dizendo, mas o chiqueiro naquela época era um cercado de barro mesmo, dessa altura assim de barro, né? Água e tudo quanto é pudriqueiro a gente jogava lá. E tinha uns, que eu vou falar, eu não tenho dó de falar, e tinha uns ainda que eram construídos debaixo de uma fossa, era debaixo de um banheiro, uma privada, depois eu arranco do vídeo ali. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo, os irmãos mais antigos aí, não era? Construiu o chiqueiro, irmão, num lugar morrado, né? Por quê? Desculpa, falei errado. Construiu o banheiro, o vaso, não era nem vaso sanitário, tá, irmãos? Mas eu vou falar assim para os irmãos entenderem. Construía lá o banheiro, colocava o vaso sanitário, mas não tinha escanamento não. O cocô caía no lugar onde o porco morava para ele comer. Levanta a mão os irmãos, por favor, para que aqueles irmãos que nunca viram isso, depois não vai falar que o pastor está inventando. Levanta a mão, quem sabe, diz que eu estou falando, já viu. Olha para aí para você ver, olha lá que eu não estou mentindo. Era esta a realidade, irmão. Era essa. Está vendo onde esse menino foi se meter? Quando ele pediu a parte da herança dele. É isso que eu quero que você diga. Melhor, eu quero que você entenda. Eu estou trazendo a Bíblia. Eu gosto de pregar assim, irmãos, muito trazendo para a linguagem clara para a gente entender. É isso, querido, que está reservado para você, meu irmão e minha irmã, que continua na vida adulta e não toma uma posição. Está te esperando um chiqueiro, mas é daquele jeito, não é negócio bonito que eu estou falando, não. Ô irmãos, eu vou falar para vocês, eu já fui em banheiros assim, banheiro privada, a gente chama privada mesmo, não era? É privada mesmo, não era? Não é? Ô irmão, quem é mais curioso sabe, a gente fazia as coisas, né? Fazia a necessidade, dava uma olhadinha, já caía na boca do bicho, o porco já estava comendo lá. É ou não é, queridos? Eu estou mentindo, não. Estou falando verdade. Se eu encontrar nessas minhas andanças para a roça, eu vou tirar uma foto. E eu peço também para os irmãos que viajam muito aí, ó. Viu os irmãos que viajam? Diga que você encontrar uma privada daquela ainda, se existir, tira uma foto para mim, fazendo um favor, viu? O Aquiles que viaja muito, de repente, acho que não vai encontrar. Hein? Ah lá, o Aquiles diz que chegando em Uberlândia, aquela região, se você puder com o seu celular, quis tirar, porque isto é história que daqui a uns dias não vai existir mais, vai acabar certamente, eu creio, mas você precisa entender que quando fala que esse menino foi cuidar de porcos, ele deu vontade de comer, e isso eu quero que você entenda. Pastor Edgar tem 52 anos, e na minha infância era assim. Agora eu quero que você volte a tua cabeça 2000 anos atrás, quando Jesus falou essa parábola, como é que o trem era. Aí você vai ver que esse camarada aqui, ao sair da casa do pai, Deus vai e assina por baixo a saída dele, mas que Deus começa a tratar com ele muito rapidamente, porque ele saiu da proteção, ele saiu da presença, do lugar da presença do pai. Quero que você me compreenda, Deus estava lá também, naquele chiqueiro, mas só que ali existem umas coisas na teologia chamadas de legalidade, legalismo e tal. O que aconteceu é que quando Deus trabalha, olha a palavra que eu usei, irmãos, que Deus trabalha em parceria com o ser humano, com o homem. O homem decide, primeiro ele avisa, não vai, manda profeta, manda a Bíblia, manda muita gente. Quando você fala que vai, ele vai, assina por baixo. Depois que ele assina por baixo, eu estou só criando uma fantasia aqui, irmãos, uma historinha. É como se lá naquele chiqueiro, Deus estivesse também, mas só que tivesse um papel seu assinado. Eu quero estar aqui nesse chiqueiro. Você está entendendo o mundo espiritual que eu estou dizendo, irmão? Deus assinou embaixo. Você quer ir mesmo, meu filho? Você quer? Você decidiu, você não quer ficar aqui dentro, não quer obedecer minhas regras, minhas leis aqui na casa do Pai? Então você quer desobedecer, você quer ser rebelde, você quer desonrar, você quer ir mesmo? Não, me dá minha parte que eu quero. Deus vai, assina por baixo. Então tá, leva esse papelinho com você que você vai precisar dele. Lá, o presente de Deus estava lá também naquele chiqueiro. Mas é que tinha um papelinho escrito para aquele menino, assinado por Deus. Eu quero estar aqui no chiqueiro. É isso que eu quero que você entenda, que talvez, querido, querida, possa ter alguém aqui nessa noite que está vivendo um momento assim de turbulência na mente
e sem saber exatamente o que eu faço, o que eu não faço. É o inimigo querendo que você tome a decisão errada. Mas ficar também na casa do pai e não seguir as regras do pai, é tudo isso que nós dissemos, é desobediência, é desonra, é afronta. Não está bom também não está legal. Mas o melhor de Deus é que você entenda a palavra, entenda o que o pastor Edgar está querendo te dizer agora, para que você mude o teu pensamento, mas para ficar na casa do pai. E diga hoje: eu quero ficar na casa do pai, eu quero obedecer, eu não quero desobedecer, eu quero honrar, não quero desonrar, eu quero esse lugar. E Deus vai assinar embaixo. Isso também, ele é parceiro teu. Eu decido ficar, eu quero te obedecer, Deus vai ensinar e você vai guardar o papelinho. Aí no dia que o inimigo, o diabo, o Satanás vier te atacar, esse papelinho na cara dele. Olha aqui, ó, eu tenho um papelinho, Deus assinou, eu escolhi ficar na casa do Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que diz? À sombra do Onipotente descansará. Assinou, Deus assinou, você quer ficar, então fica. Que bom, meu filho, que você quer ficar. Está vendo? Mas também não pode ficar igual aquele segundo menino. O irmão dele, é complicado, o pastor está dizendo, né? Pena que nós temos pouco tempo. O outro menino também era um crente perfeito, nunca saiu da casa do pai, mas aquele menino tinha um defeito terrível que nós já vimos e vamos ver daqui a pouco. Por isso que eu quero, na verdade, trazer essa palavra para que você pense. Fique na casa do pai, obedeça e honra, mas também não seja como o outro que ficou e na verdade não era convertido. Nossa Deus, pastor, o senhor vai chegar em conclusão, então eu fico onde? Em cima do muro eu não posso ficar. Na casa do pai, ficar na casa do pai, desobedecer eu não posso. Mas também, ficar na casa do pai igual outro menino também eu não posso. Exatamente, querido. O caminho, a porta, caminho, porta estreita e apertado. Quem vai entender em final de contas então, como é que eu vou fazer? É isso que eu quero que você pense, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para agradar meu Deus? Como é que eu vou fazer para chegar diante desse Deus e ser agradável a Ele? É essa a questão. É isso que nós nos deparamos na palavra de Deus. Só que esse menino, 2 versículos para tratar de uma coisa, 2 de outra. Agora se você olhar no versículo também mais em frente, que ele começa a tomar uma atitude, o tratamento de Deus vem. Na verdade veio duro com ele, porque veio fome, ele foi comer com os porcos. E eu quero que você nunca se esqueça do que o pastor Edgar disse aqui, que ele foi viver num chiqueiro, tratando de porco, quis comer as comidas dos porcos e ninguém disse, porque eu disse para você, aquele que decide não caminhar na casa do pai, tem um chiqueiro esperando ele. Se você quiser, você pode fazer uma frase dessa aí, fazer um bannerzinho, pôr lá na internet. Quer sair da casa do pai, prepara, tem um chiqueiro te esperando. Só que é o chiqueiro da minha época, tá? Não é o chiqueiro de hoje, bonitinho, cheio de vigilância sanitária, de meio ambiente, nada disso. É o chiqueiro que eu te disse. Cocô, comer pudriqueira, coisa imunda, tá? Bem, seguindo então, a Bíblia vai dizer no versículo 17, algo que eu te pedi para destacar com relação ao arrependimento. Quando aquele menino estava lá, gastou tudo que tinha, não tinha nem comida para comer, vivia no meio dos porcos, trabalhando e não podia comer a comida dos porcos. Ele tem uma coisa que a gente precisa ter chamada de reconhecimento. Ele começa a meditar e cai em si. Ele começa a fazer algumas avaliações. Ele disse assim, então, a palavra diz então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Olha, querido, ele ainda estava lá no chiqueiro, mas ele conseguiu fazer uma avaliação da vida dele na casa do pai e da vida dele agora, do presente. É isso que faz a gente ponderar e não fazer besteira. Eu digo uma expressão, digo porque eu cheguei a essa conclusão e acho ela correta, que Deus tem 2 maneiras de falar conosco. Ele tem como comunicar conosco, falando e agindo. Deus comunica conosco de 2 maneiras, falando e agindo. E qual que é a maneira mais suave da gente aprender o que Deus quer comunicar conosco? Falando ou agindo? Hein? Falando. Porque quando Ele age, é assim. Quando Ele age, Ele permite os chiqueiros na nossa vida. Ele permite a
fome, que nesse caso aqui é uma parábola, eu quero que os irmãos entendam, tá? É uma parábola. É uma maneira figurada de Deus, de o Senhor trazer verdades bíblicas, é isso que é parábola. Para facilitar o nosso entendimento e às vezes até por enigma. Então você está entendendo, querido? Que Deus trata conosco falando e agindo. E a pior maneira é quando Ele trata conosco agindo. Porque aí Ele permite que as coisas aconteçam. Você já viu aquela expressão? Fulano não vem por amor, vai vir pela dor. Já viu? Eu não gosto dessa expressão. Não gosto, eu prefiro nem pensar nela e nem desejar isso para alguém. Mas essa seria o mesmo que vir por amor, é quando você entende Deus falando e responde à fala de Deus, ao chamado de Deus. Agora, quando você deixa que Ele haja, aí Ele vai agir e aí Deus é capaz de tudo. Eu morro daquele medo, eu morro de medo daquele texto. Dura coisa é o quê? Cair nas mãos do Deus vivo. Apesar que é melhor cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos homens, que os homens são injustos, são maus. Mas se você caiu na mão de Deus, querido, misericórdia. Por isso, essa palavra nessa noite. Mas ele reconhece, ele pensa, ele pondera, lá no meio do chiqueiro, no meio dos porcos, ele começa a pensar, olha, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome. Quando leio esse texto, eu entendo que aqui começou a entrar a salvação no coração daquele menino. Porque se você consegue fazer essa projeção na tua mente e comparar, na casa do pai era assim e aqui eu estou vivendo assim, você começa, querido, a compreender o que Deus tem para você e qual é o melhor de Deus. É como se você pegasse aquele papelim fictício que eu te disse, que quando o menino saiu, ele assinou, Deus assinou um documento que ele queria ir para o mundo. É como se aquela sentença, as consequências daquela assinatura começasse a perder o valor e efeito no reino espiritual. E eu quero te dizer que tudo começa então na mente. Tudo começa na mente, quando você começa a pensar, ponderar. E é isso que acontece aqui. Quando ele pensa então, caindo em si, ele começa a pensar que na casa do pai dele, os empregados, os trabalhadores tinham abundância, e ele ali estava passando fome. Isso certamente no reino espiritual começou a demônios, olha, eu quero que você preste atenção nisso. No reino espiritual, demônios começaram a recuar, a cair por terra. Por isso que eu creio muito na libertação, mas eu não creio muito nesse show de cultos de libertação, porque se não houver esse processo aqui, querido, não tem libertação. Vocês não cair em si e começar a pensar e pôr o coração para só pensar, igual esse camarada estava aí, lá naquela hora, caindo em si. Ele disse, olha, quantos trabalhadores na casa do meu pai, na casa de Deus estava muito melhor, lá era melhor do que aqui. O reino espiritual começa a ser ali, a se mover, e começa a vitória do Senhor chegar na tua vida, meu irmão e minha irmã. Então, para muitas coisas na tua vida, falta esse posicionamento correto, bíblico, para que o Senhor comece a levar vitória na tua vida. Porque eu vou ser sincero, aparentemente esse menino era um menino próspero, certamente. Quando ele saiu de casa com os bens que ele tinha e começou a gastar com as prostitutas, deve ter aparecido mulher na vida dele para tudo quanto é lado, não é, irmãos? Ué, o menino tinha dinheiro, você não vê aqui? E deve que apareceu, mas é sempre assim. Quando o dinheiro começa a acabar, sobra para nós, é chiqueiro de porco. Quantos homens e mulheres talvez não estejam agora nas ruas, debaixo das pontes, irmãos? Por que será que estão debaixo das pontes? Porque não tem dinheiro. Que se tivesse, estava assim de gente com eles, ó, gastando o dinheiro deles. Pastor, mas que palavra pesada. As pessoas que têm dinheiro estão cheias de gente. Com todo respeito, mas o irmão sabe. Já viu o tanto de parça que o Neymar tem? Não tem? Claro. O camarada faz uma festa lá em Paris, ele aluga jato para os parceiros, amigos ir, cai ele na miséria financeira para ver quantos que vão ficar do lado dele. Vai ficar assim. Aí aquele é amigo de verdade. Mas vai ver quem vai ficar perto dele, do lado dele. Imaginou você ter um amigo e, vou fazer uma festinha aqui em casa, você vem? Ah, rapaz, não sei se dá para ir. Rapaz, fala depressa que o jatinho passa aí para te pegar. Hein? Tem algum amigo assim? Hein? Imaginou?
É isso, eu imagino, minha mente começa a imaginar. Mas ao final da história, não restou muito para esse camarada, esse menino aqui. Então ele começa a pensar, na casa de meu pai era melhor, lá tinha comida. Não precisa levantar a mão não. Mas quantos aqui já trabalharam pela comida? Não era para levantar, mas você levantou, tá bom. Teve um irmão que levantou. Querido, esse menino começou a pensar, é melhor eu viver e ter só comida do que ter o dinheiro que eu tinha e eu gastei absolutamente. A casa do pai era melhor, lá tinha comida. Lá não tinha prostituta, porque aqui diz que ele gastou com prostituta, né? Lá não tinha liberdade, lá não tinha muita coisa. Olha, mas então eu vou voltar para casa do meu pai só para comer. Se meu pai me der comida, já está bom. Viu, querida, a realidade? Talvez você está aqui agora na casa do pai e está lá fazendo campanhas para ter mais. E hoje vem o Senhor e diz que quem sai da casa do pai volta só pela comida. Comida é o que para nós? Comida é vida. Comida é vida. Você sobrevive sem muita coisa, mas você não sobrevive sem certos nutrientes que a comida vai te dar. Só isso basta. Então, queridos, às vezes a gente nesse mundo, a gente corre tanto atrás de bens, esquece que tem muitos hoje que daria tudo o que tem só para viver, só para estar vivo amanhã, só para estar vivo amanhã, mais nada. É o que esse menino chega à conclusão. Então tem muita coisa envolvida aqui. Ele reconhece, irmãos, e logo depois do reconhecimento vem uma palavra chamada arrependimento. Por que ele arrepende? No versículo 18 ele fala assim: eu me levantarei, aí ele toma atitude, eu me levantarei, irei ter com meu pai e vou lhe dizer: pai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Está vendo, querido? Aí ele começa a tomar atitudes, ele arrepende. Então quando ele tem também esta sinceridade do arrependimento, mostra um traço de caráter naquele menino, queridos. Não estou aqui para endeusar o menino, tá, mas eu estou trazendo outro aspecto espiritual. Quando esse menino também toma essa decisão sincera de que na casa do pai era melhor e eu vou embora porque lá tinha comida, quando ele toma essa decisão sincera, a gente vê um traço de caráter nele. Ele era um menino que não gostava de vida dupla, de vida laica, e quando ele decidiu ir para o mundo, ele foi mesmo, mas quando lá também ele viu que a casa do pai era melhor, ele não ficou naqueles pensamentos que a gente tem. Quantas vezes que a gente fica pensando: não vou voltar para a igreja porque vão pensar de mim, eu não vou na igreja porque vão pensar, porque que vão dizer, e tem quantos na casa do pai, queridos, que fica preocupado com o que estão dizendo, porque estão dizendo da minha roupa, estão dizendo do meu cabelo, estão dizendo disso, do meu corpo. Quantos de nós que ele vive assim? Esse menino tinha uma coisa no caráter dele. Ele falou: vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. E ele vai dizer mais: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Quando a gente pega isso para o lado espiritual, a gente vê hoje muitas pessoas supervalorizando certos aspectos da palavra de Deus. Que eu sou filho do rei, não é? Você é filho do rei, levanta a cabeça, você é filho do rei. Mas eu estou sendo sincero, quando você começa a olhar para as misericórdias do Senhor, não nos preocupa muito essas coisas, senão trata-me como um dos teus servos, ó Deus. Amém? Eu quero ser teu servo, eu quero te servir. Hoje a gente precisa muito aprender sobre isso. A maioria de nós não serve Deus. A maioria de nós quer que Deus nos sirva. A gente quer um Deus pronto para resolver e para me atender. E olha que você já deve ter cometido esse pecado algum dia, porque eu já cometi. Quando Deus não nos ouve e não nos responde, a gente ainda fica aborrecido, questionando: porque Deus não me ouviu, o que está acontecendo na minha vida? Você já orou alguma vez e a coisa não aconteceu e você começou a pensar que Deus te abandonou? A gente pensa que quando Deus não nos serve, Deus abandonou a gente, Deus é ruim. Mas Deus tem que te servir? Ou você que tem que servir a Ele? Primeira vez que eu orei por alguém doente, que a pessoa, tem muitos anos, eu orei por alguém doente que a pessoa morreu. Nossa, Deus, eu fiquei bravo, arrependi, fiquei triste. Porque Deus não me ouve, Deus não importa comigo, porque Deus me ouve muito, mas Ele não me ouviu. Aí depois Deus falou: vem cá, quem é Deus? É você ou eu? Aí eu aprendi, porque às vezes a gente comete esse pecado. Deus pode não estar te ouvindo, aí você está pros cantos e reclamando que Deus te abandonou. Não é que Deus te abandonou, é que o Deus é Ele. Amém, querido? E se Ele não fizer, é Ele que é o Deus. Isso também é uma coisinha que tem criado crente depressivo dentro de igreja, crente frustrado, crente decepcionado, crente que não suporta, porque acha que quando Deus não faz, está tudo ruim, porque Deus me abandonou. Não, querido, Ele é que é o Deus
nós somos servos, ele não nos serve. E quando ele não serve, ele é... Lembra aquela música? Se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele é Deus. É isso. Só que não é para cantar, não é para viver. Então, tua oração não atendida quer dizer uma coisa: dá glória a Deus. Tu és Deus, tu fizeste a tua vontade. Está fazendo a tua vontade, aliás. Ah, estou orando pela salvação de fulano, o senhor não salva. Estou aqui para te glorificar, o senhor é Deus. Digo que o senhor achar que está na hora, o senhor vai salvar. Mas estou eu aqui, Deus, te pedindo: salva meu marido, salva meu filho, salva o Brasil, salva fulano. Mas o senhor é Deus, o senhor vai salvar na hora que o senhor quiser. Se o senhor não salvar, me dá graça, me dá força para viver a vida te glorificando. Por isso que tem crente depressivo, crente aí se matando, crente morrendo, crente desesperado, tá? Sou pastor, respeito nossos pastores, respeito todos os pastores da face da terra, mas tem muito pastor aí acabando com a própria vida porque ainda não entendeu que o Deus é o de lá, não nós. E aí pensa que a gente é Deus. Falei para vocês há muitos anos aqui na igreja, no dia que eu descobri que eu não era Deus, minha vida, eu tirei um peso das minhas costas. Sabe por quê? Porque eu pensava que eu era Deus. Eu pensava que eu não podia errar. Eu tinha que... Tá. Aí no dia que Deus falou comigo: rapaz, vai com calma, porque o Deus aqui sou eu. Eu falei isso para vocês várias vezes, irmão. Eu disse que no dia que eu descobri que eu não era Deus, minha vida ficou boa, ficou tranquila. Por que o pastor se mata? Por que crente se mata? Porque eles acham que são Deus. Aí no dia que peca, não tem lugar, porque e aí, eu vou para onde? Estou falando isso com muita sinceridade no meu coração, querido. Pastor é homem como qualquer homem. Pastor é mulher como qualquer mulher. Tem as decepções, as frustrações. Gosto do texto do Novo Testamento que diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e o milagre aconteceu. O que quer dizer? Eu pego aqui para o outro lado. Eu não pego o lado que ele orou e fez milagre. Eu pego o lado é que ele era um homem igual eu. Então quer dizer que ele era, com a minha palavra que eu usava muito, ele era o quê? Um bengão igual eu. E era mesmo. Correu de uma mulher. Quem é que já correu de uma mulher? Não levanta a mão, tá? Ele correu de Jezabel. Ele quis se suicidar. Pensou, né? Não tentou, mas pensou. Ele pediu a morte para ele. Ficou deprimido. É um dos que a gente usa para quando dá palestra, de um pregador, profeta poderoso que deu depressão. Ele tem todos os traços de depressivo, ele. Por isso que quando fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, eu pego esse lado humano dele. Eu não pego o lado que ele orou e Deus mandou fogo e tal, e que ele fez chover. Não, eu olho aqui. Então quer dizer que isso é normal. Aí é que eu me dei conta que homem nenhum na Bíblia era perfeito, só o Senhor Jesus. E aí eu fiquei numa boa, tranquilo, minha vida ficou mais suave. Então quer dizer, muitos de nós às vezes não conseguem entender. A sinceridade daquele menino, naquele momento, fez com que ele alcançasse a graça de Deus. Foi para o mundo, Deus permitiu. Mas na hora que ele quis voltar, o céu todo se moveu para que ele voltasse para a casa do Pai. Preste atenção nisso. O céu todo se moveu na hora que ele tomou atitude e que ele se arrependeu. Aí ele já parte para a ação no versículo 20. É outra palavra que eu disse para você que a gente precisava guardar. O versículo 20 fala: levantando-se ele foi para a casa do Pai. Ele não ficou no chiqueiro. Depois que ele pensou: na casa do meu pai é melhor, lá tem comida, vou voltar, pedir perdão ao meu pai e vou falar para ele me tratar como um empregado, como um servo. E ele agiu, ele foi, fez aquilo que ele tinha ponderado. Da mesma maneira que ele ponderou ir embora, falou com o pai, agora ele pondera em voltar. E ele voltou para a casa do pai. Então se você está aqui nesta noite com esses pensamentos, ou se você já saiu da casa do pai, volta, porque também Deus nesta hora te diz que ele assina por baixo quando você decide: eu vou voltar para a casa do pai. Aí quando ele assina por baixo, ninguém pode impedir, porque é Deus que assinou. Aí você tem o respaldo legal de Deus para poder fazer. E a Bíblia diz então que ele volta para a casa do Pai. E quando ele chega lá, ele tem uma recompensa por voltar para a casa do Pai. Quando ele volta, a Bíblia diz que o pai manda depressa trazer roupa, veste nele, coloca anel no dedo dele, sandálias, tipo assim, honrando o menino porque ele voltou. E aí manda matar um bezerro gordo, faz aquele churrascão para o menino porque o menino voltou. Mas aí entra o outro menino, que também é a figura de muitos crentes. Tem muito crente que está na casa do pai, mas quando vem um outro, ele começa a olhar: o que? Aquele ali? Tem. Dentro da casa do pai tem também esse outro menino aqui, ó, que nunca saiu como ele. Porque aí aí vê uma expressão de inveja, coisa diabólica, coisa carnal, irmão. Coisa que só prejudica. Aí ele começa também a enfrentar os desafios de voltar para a casa do pai. Você acha que sair
lá para o mundo e voltar para a casa do pai é fácil? Você acha que você, que está na casa do pai, mas o coração está lá, e você resolve pegar o teu coração e trazer de volta, vai ser tranquilo assim? Não. Estamos falando de mundo espiritual, de luta espiritual. Quando aquele menino volta para a casa do pai, irmão, ele já encontra desafio. E o desafio que ele encontra é do próprio irmão. Lembra quando Jesus disse que não tem profeta sem honra senão na tua própria casa? Lembra quando Jesus disse que os que se levantariam contra o homem seriam os da sua própria casa? Está aqui, quando ele volta, ele encontra resistência. O pai recebe ele alegre e manda fazer festa, porque esse filho estava perdido, estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, e começa a festejar. Aí no versículo 25 começam os desafios. O irmão dele, quando volta do campo e vê aquilo, a música, as danças, o churrasco cheirando longe, eles chamam dos criados e perguntam o que era aquilo. Quando o rapaz diz para ele: olha, teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro e o recebeu com alegria, com festa, são e salvo, o versículo 28 diz que aquele irmão ficou indignado e fez pirraça e não queria entrar. Aí eu crio uma imagem desse menino lá fora no quintal, lá na porteira, fazer pirraça. Eu não entro não. Ah, vamos entrar, meu filho, está tendo uma festa. Não vou, eu não quero. Burrou. Quantos crentes aqui também não vivem pirracento, emburrado, dando legalidade para o diabo agir na tua vida, irmão? Inveja porque o teu irmão está bem, inveja porque o irmão toca, o irmão canta, o irmão prega, o irmão ora e Deus ouve, inveja porque o irmão está prosperando, que a irmã está prosperando. Quanto crente, irmão invejoso dentro da igreja, lançando maldição, porque era isso aqui. Minha Bíblia diz que ele ficou indignado e não queria entrar. Por isso que eu falei, o verso 28, eu interpretei que o menino ficou emburrado lá. Eu não vou entrar não, eu não vou. E o outro lá estava insistindo: vamos, meu filho, a festa está lá, está esperando você. Não, não vou. Já viu? Quem já viu um pirracento mais ou menos assim? Sou péssimo ator, mas eu já vi. Não vou não. Aí você puxa: não vou não. É isso que estava aqui. É isso que está no versículo 28. Indignado. E muitos de nós também ficam indignados. Tem que tratar, querido. Tem que deixar Deus, ó Deus, transforma meu coração. Eu sou invejoso, sou invejosa. Transforma meu coração. Estou amaldiçoando meu irmão que conseguiu um emprego bom. E tem gente que fica falando: não vai dar em nada. Lá você vai ver o que vai dar. Lá no fundo existe uma coisa espiritual aqui. Esse irmão não estava satisfeito porque o irmão dele voltou são e salvo, como o pai estava. Na verdade ele queria ver o outro é lá, ó, o chiqueiro. Para ele estava melhor. Então o que a gente não pensa, irmãos? Ou o que no mundo espiritual nós não acionamos contra uma pessoa quando a gente deixa essas coisas ficar no nosso coração? Viu como é que a gente é amaldiçoado? A gente tem que mudar isso, como a gente amaldiçoa também. Então, seguindo, o que vai acontecer? Né? Ele vai ter que enfrentar esses primeiros desafios logo na entrada, porque de um lado ele é recebido com amor pelo pai, e de outro ele é recebido com pedradas. De um lado ele é recebido com amor, com anel, com vestes e com churrasco, e do outro ele é recebido com pancada e com pedrada, e lançando coisas terríveis sobre a vida dele. Isso nós acabamos de ler do versículo 25 ao 28. E aí vai entrar o pai na história outra vez, que é a figura de um pai dentro de uma casa. Como é que você ia agir dentro da sua casa se você fosse o pai ali? Alegre porque um filho voltou e o outro filho morrendo. Esse pai tem uma atitude, irmãos, típica de Deus, ou melhor, própria de Deus, que a Bíblia diz que o pai então sai e vai lá e insiste com o filho que estava indignado. Verso 28 na parte B. O pai vai e insiste com ele. Vai lá na porteira, né? E começa a falar: meu filho, vem cá, vamos lá para dentro. Esse teu irmão estava perdido, estava morto e reviveu. Esse menino estava passando até fome. Vamos lá para dentro, meu filho. Porque a Bíblia vai dizer que ele insistiu com ele. Mas o menino pirracento diz no versículo 29 que ele continua. Ele responde: olha, pai. Olha a sinceridade desse filho rebelde. Esse filho, aliás, que estava lá dentro e com inveja. Olha, pai, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca te desobedeci as tuas ordens. Está vendo? A irmã falou que quem está na casa do pai e não cumpre as leis do pai é desobediente. Aí sai essa palavra aqui, verso 29. Eu nunca desobedeci as tuas ordens, eu nunca te pedi nenhum cabrito para eu matar e fazer um churrasco com meus amigos. Ou seja, pai, eu sou muito crente, eu sou muito bom, o senhor sabe que eu sou bom demais, eu nunca errei. Olha que espírito às vezes que nós temos de achar que a gente é melhor do que o outro. A gente pensa assim, é isso que ele diz. Aí o pai vai com muita mansidão: ô meu filho. Mas ele continua, né? Desculpa, verso 30. Vindo porém teu filho, ao invés de ele falar assim, vindo porém meu irmão, ele já tinha até deserdado
o irmão dele, na cabeça dele. Olha como é que o mundo espiritual sai. A psicologia chama isso de ato falho. Mas eu descobri, irmão, uma coisa em ato falho. Você já ouviu falar essa palavra ato falho, né? É quando você quer falar uma coisa, você fala outra. Sabe o que eu descobri? Que o ato falho, na verdade, não é um ato falho. O ato falho é o ato mais verdadeiro da gente. É aqui que sai da alma. Sabia? Quando eu queria até mudar, mas não posso, porque eu não tenho nem tempo, nem paciência para isso. Mas na verdade o ato falho é a única coisa que não é falha na gente. Já viu aquele negócio, você quer falar uma coisa e fala outra? Na verdade, quando você quer falar uma coisa e fala outra, é que você falou de fato o que você queria. Então, ele vira e fala, já nem é irmão dele, é filho do pai dele. Ele respondeu, eu te sirvo há tanto tempo, tal. Aí vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, o Senhor manda matar boi gordo e ainda dá festa para bezerro gordo, ainda faz festa com ele? Querido, sim, é assim que a gente age. Aí, esse pai, com muita cautela, muita paciência, mais uma vez, e fala uma palavra que eu disse para você lá em cima, que tem dois aspectos nesse texto: retrata a misericórdia do Senhor o tempo todo, mas também mostra para nós que a cegueira espiritual causa inveja e muita coisa no nosso coração. O que ele vira para esse filho e fala: filho, você está falando que você mora comigo, nunca me desobedeceu, nunca me desonrou, que você sempre foi um filho muito bom, e o teu filho saiu, gastou tudo e voltou, e agora você está triste porque eu estou recebendo ele bem. Esse pai dá uma lição, e a lição dele, muitas vezes, para nós, deve ser, na verdade, que você pode estar na casa do pai, se achar muito crente, mas pode não saber o que você tem, porque é o que esse menino não sabia. O pai dele vira e fala assim: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Sabe o que quer dizer? Você não tem, querido filho, não é parte do que eu tenho, todas as coisas que eu tenho são tuas. Ou seja, ele tinha muito mais do que a mente cega espiritualmente dele conseguia deixar ele entender. Ele tinha muito mais na casa do pai. Tudo que tenho, todas as minhas coisas são tuas. E ele vira e fala: porém, era justo nos alegrarmos e festejarmos com esse teu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e agora foi achado. Amém, queridos? Vamos orar? Baixa a tua cabeça e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, eu te agradeço mais uma vez por este dia maravilhoso. Coloco nas tuas mãos cada crente, Pai, cada pessoa que aqui está, e peço que o Senhor abençoe. Meu pedido ao Senhor tem sido que o Senhor guarda cada um e livra de todo mal, livra a mente de todo mal, livra-nos, ó Deus, de pecar contra o Senhor, livra-nos do acidente, livra-nos do homem mau, livra-nos do suicida, Pai, aquele que se joga na frente do carro, e livra-nos dessas pessoas, mas que o Senhor nos use para ajudá-las a viverem na presença do Senhor. Muito obrigado, leva-nos em paz, guardados pela Tua mão poderosa, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoa, te guarda, estamos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Te dê uma ótima semana.